Salve, salve, galerinha do YouTube, em especial meus queridos alunos da EP Francisca Neilita, da cidade de Massapê, estado do Ceará. Eu sou o professor Gilberto Arruda e hoje eu trago para vocês a nossa videoaula de número 4 de Geometria Analítica. Hoje nós falaremos especificamente sobre condição de alinhamento de 3 pontos. Então, gente, um tópicozinho muito legal, muito tranquilo de ser compreendido, beleza? Então, vem comigo para você aprender essa condição de alinhamento, beleza, meu povo? Bom, gente, é o seguinte, vamos acompanhar aqui, né? Então, para que nós tenhamos uma condição de alinhamento de 3 pontos, basicamente nós vamos seguir esta regrinha aqui do meio, tá? O coeficiente angular da reta AB tem que ser igual ao coeficiente angular da reta BC, tá? Então, mas vamos ver aqui o que fala essas outras. Diz o seguinte: se duas retas são paralelas e têm um ponto em comum, então elas são paralelas coincidentes. Ora, isso é óbvio, né, gente? Se as duas são paralelas e elas têm um ponto em comum, então só pode ser coincidentes, ou seja, uma sobre a outra, ok? Tranquilo? Dá para fixar isso aí? Tranquilinho, né? 2 aqui. Tópico 2. 3 pontos A de coordenadas xa, ya, B de coordenadas xb, yb e C de coordenadas xc, yc são colineares se e somente se o coeficiente angular do segmento AB é igual ao coeficiente angular do BC, ou não existem coeficiente angular de AB e coeficiente angular de BC. Então, pessoal, ele deixa bem claro, né, aqui, eles são colineares se e somente se, tá? É por isso que eu digo que basicamente é isso aqui que está destacado, tá, gente? Se os coeficientes angulares forem iguais, né, eu tenho dois segmentos. Se o coeficiente angular de um segmento for igual ao outro, então eu digo que eles são colineares. Ou simplesmente se eles não existirem. Beleza? Se 3 pontos D, E e F do plano cartesiano são tais que não existem os coeficientes angulares das retas DE e EF, então essas retas são verticais e, portanto, paralelas. Como, além de paralelas, as retas têm o ponto E em comum, concluímos que as retas DE e DF são paralelas e coincidentes. Logo, os pontos D, E e F são colineares, ou seja, são alinhados. Professor, para tudo, não entendi nada. Calma, gente. É muito tranquilo. Eu vou explicar melhor para vocês na próxima tela aqui, tá bom? Onde a gente vai resolver os exemplos práticos e aí você vai compreender direitinho isso daqui. E aí qualquer dúvida a gente vem e volta aqui nessa tela para consultar, para ver se realmente é verdade, tá bom? O que eu estou dizendo? Então, vamos fazer aqui um exercíciozinho de fixação, que aí você vai compreender direitinho, beleza? Então, gente, o exercício número 1. Verifique se os pontos A, B e C são ou não são colineares nos seguintes casos. Gente, colineares é a mesma coisa de alinhados, ou seja, pertencem a uma mesma reta,
Tá certo? Então, eu tenho um ponto A de coordenadas 2, 4. Um ponto B de coordenadas 3, 7. E um ponto C de coordenadas 5, 13. Eu quero saber se esses 3 pontos eles estão alinhados. Tá certo, gente? Eu quero saber se eles estão assim. É como se tivesse uma reta. Show, reta, hein? E eles estivessem sobre a mesma reta. Tá bom? É isso que eu preciso saber. Então, como é que eu faço para saber se eles estão alinhados, né? Desculpa aqui a minha reta, tá, gente? Escrever aqui com esse mal não fica legal. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos ver se esses pontos eles estão alinhados ou não. Pessoal, para saber se eles estão alinhados ou não, o que eu falei para vocês aqui na tela anterior? Basicamente é isso. O coeficiente angular de um segmento tem que ser igual ao do outro. Ou simplesmente eles não existirem, tá? Então vejamos. A solução, né? O coeficiente angular da reta AB, ou seja, está aqui o ponto A, está aqui o ponto B. Eu ligando os dois, eu vou obter uma reta. Então, o coeficiente angular desta reta tem que ser igual ao coeficiente angular da reta BC. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que eu calculo o coeficiente angular da reta AB? Gente, isso aqui foi assunto da nossa aula anterior, tá bom? Qualquer dúvida, você vai lá, dá uma olhadinha para você fazer isso, tá? Mas é muito fácil, muito tranquilo. Para calcular esse coeficiente angular, nós chegamos a essa fórmula, né? De que nada mais é, esse coeficiente angular nada mais é do que a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x. Então, se nós pegarmos aqui a reta AB, vamos lá. Quem é o valor do y do ponto B? 7. Quem é o valor do y do ponto A? 4. Então, a variação vai ser o quê? Vai ser 7 menos 4. 7 menos 4, que vai dar 3. Então, ele variou 3, não é? E qual é a variação no eixo x? No ponto B, o meu x vale 3. E no ponto A, o meu x vale 2. Então, ele variou de 2 para 3. Então, 3 menos 2. Tá? Então, 7 menos 4 dá 3. E 3 menos 2 dá 1. Portanto, a variação, ou seja, o meu coeficiente angular, nesse caso, vai ser 3 dividido para 1. 3 dividido para 1 é 3. Então, minha gente, eu já cheguei à conclusão de que o coeficiente angular da reta AB vale 3. Tá? Se o da outra reta também for 3, então eles estão alinhados. Caso contrário, não estão. Belezinha? Então vamos lá. Essa é a condição do alinhamento, né? Então, calculando agora o coeficiente angular da reta BC, está aqui o ponto B e o ponto C. Então, vamos lá. Qual é o valor do y do ponto C? Ora, professor, o valor do y do ponto C é 13. Qual é o valor do y do ponto B? 7. Então, vai ficar 13 menos 7. Qual é o valor do x do meu ponto C? É 5. Qual é o valor do x do meu ponto B? É 3. Então, vai ficar 5 menos 3. Tá? Então, aqui, 13 menos 7 vai ficar 6. E 5 menos 3 vai ficar 2. Logo, 6 dividido para 2 é igual a 3. Olha, gente, que legal, né? Que coisa boa. Então, quer dizer que o coeficiente angular da reta AB deu 3. E o coeficiente angular da reta BC também deu 3. Como 3 é igual a 3, nós concluímos que esses 3 pontos, os pontos A, B e C, eles são colineares.
Ou seja, eles estão na mesma reta. Beleza, gente? Deu para compreender direitinho aí? Show de bola, né? Muito tranquilo. Vamos aqui ao próximo exemplo. O exemplo B. Gente, eu trago aqui para vocês mais 3 pontinhos. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu quero saber se eles são colineares ou não. Ou seja, eu quero saber se eles estão alinhados, se eles pertencem a uma mesma reta. Show? Então, veja, muito simples. Primeiro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no item A, tá bom? Eu vou calcular o coeficiente angular da reta AB e depois eu vou calcular o coeficiente angular da reta BC. Beleza? Então, vamos lá. ΔY dividido para ΔX. A variação no eixo Y dividido pela variação no eixo X. Ah, professor, se eu quiser desenhar o plano cartesiano para ficar mais claro, eu posso? Claro, claro que pode, tá? Mas não é necessário, tá bom? Você vai perder tempo. Então, não precisa. Então, vamos lá, gente. Primeiro, qual foi a variação no eixo Y da reta AB? Então, vou fazer o quê? 4 menos 8. 4 menos 8, daqui, ó, 4 menos 8. Dividido para 3 menos 3, tá? Ora, 4 menos 8 é menos 4. E 3 menos 3 dá o quê? 0. Então, fica menos 4 dividido para 0. Gente, não existe divisão por 0, ok? Não existe divisão por 0. Então, simplesmente, essa reta AB, o coeficiente angular dela não existe. Beleza? Então, vamos ver aqui a outra, né? Na reta BC, qual foi a variação no Y e qual foi a variação no X? Então, vamos lá. Menos 1, menos 4. Dividido para 3, menos 3. Ok? Então, fazendo isso, menos 1 menos 4 vai dar menos 5. 3 menos 3 vai dar 0. Menos 5 dividido para 0. Opa, gente. Menos 5 dividido para 0 foi quase o mesmo caso daqui, tá? Só que aqui deu menos 4 e aqui deu menos 5. Mas a divisão é por 0. Portanto, não existe divisão por 0. Tá, professor, e qual é a conclusão que a gente chega? Esses pontos são alinhados ou não são? Beleza. Gente, é o seguinte. Como não existe o coeficiente angular de AB e o coeficiente angular de BC, nós concluímos que A, B e C eles são colineares, tá? Por quê? Porque, gente, se nós voltarmos aqui, acompanhe. Se nós voltarmos aqui nessa tela, é a condição para que eles sejam colineares. Ou são iguais os coeficientes, ou simplesmente eles não existem. Então, se eles não existem, significa que eles são colineares, ou seja, são 3 pontos que pertencem a uma mesma reta. Show? Beleza. Próximo exemplo aqui. A, B e C. Será que eles são colineares? Será que eles estão alinhados? Vamos ver. Mesma coisa, tá, gente? O mesmo processo. Então, vamos fazer aqui. Variação no Y da reta AB. Fica 7 menos 2, dividido para 4 menos 4. Certo? 7 menos 2, ora, dá 5. 4 menos 4 dá o quê? 0. Opa, professor, não existe divisão por 0. Beleza. Significa que esta retazinha AB, o coeficiente angular dela não existe. Tá certo? Agora vamos a B. Desculpa, vamos à reta BC.
Variação no y. 3 menos 7. Variação no x. 1 menos 4. Tá? Ora, 3 menos 7 dá menos 4. 1 menos 4 dá o quê? Menos 3. Divisão de um número negativo por outro negativo, o resultado é positivo. Ou seja, o coeficiente angular desta reta BC vale 4/3. Professor, e aí, qual é a conclusão que nós chegamos? Muito simples, gente. Nós percebemos que a primeira reta aqui, ela não existe, né? O coeficiente angular dela não existe. Se não existe, é porque essa reta aí, ela é uma reta vertical, tá? Se ela é vertical, vai formar com o eixo X um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Portanto, não existe tangente de 90 graus. Ela é uma reta vertical. Show? Já aqui não. Aqui ela tem uma inclinação. Essa reta aqui é inclinada. Portanto, não tem como essas duas retas serem... Aliás, não tem como esses três pontos, o A, o B e o C, pertencerem a uma mesma reta, já que uma é inclinada e a outra é vertical. Tá certo? Então, coloquei aqui para vocês. Como não existe apenas... Aliás, como existe apenas um dos coeficientes angulares, concluímos que A, B e C, eles não são colineares. Beleza, meu povo? Show de bola, né? Professor, é fácil, né? Claro, gente, é muito fácil. É muito tranquilo esse assunto. E vamos aqui ao último exemplo, o último exercício para a gente fechar esse nosso tópico, tá bom, meu povo? Então, veja aqui. Eu tenho o ponto A, B e C. E eu quero saber se eles são colineares. Se eles pertencem a uma mesma reta, né? Se eles estão alinhados ou não. Então, vamos lá. O processo é o mesmo, né? Coeficiente angular da reta AB. Então, vai ficar o quê? 3 menos 1. Tá certo? Dividido para 3 menos 5. Variação no eixo Y dividido pela variação no eixo X. 3 menos 1 vai ficar 2. E 3 menos 5 vai ficar menos 2. Mais dividido para menos, o resultado dá menos. 2 dividido para menos 2 vai dar menos 1. Beleza, guarda esse resultado e vamos ver o outro. Qual é o coeficiente angular da reta BC? Então, vai ficar 4 menos 3 dividido para 0 menos 3. 4 menos 3, 1. 0 menos 3, menos 3. Portanto, o coeficiente angular da reta BC vai ser menos 1/3. Gente, qual é a conclusão? Simples. Como o coeficiente angular da reta AB é diferente do coeficiente angular da reta BC, nós concluímos que A, B e C não são colineares, né? Já que, para eles serem colineares, isso daqui deveria ser igual. E como são diferentes, eles não são colineares, ou seja, esses três pontos não estão alinhados. Beleza, galera? Então, é fácil assim, é muito tranquilo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, tá? E na próxima aula a gente se encontra, tá, meu povo? Forte abraço em cada um e até mais. Tchau, tchau.